galerinha, faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Acho que faz quase uma semana que eu não faço live. Eu, na verdade... tô sem as perguntas aqui que me fizeram essa semana. Eu tava crente que eu ia conseguir responder as perguntas aqui, mas eu lembro de algumas, tá? Porque acumulou na caixinha, eu não abri outra e aí eu não consegui responder. E eu também não abri de novo a caixinha e não fiz mais live, né? Então eu tô aqui, na verdade, para responder essas perguntas, né? A primeira pergunta que fizeram foi a respeito do retorno de Júpiter, se eu chego a analisar o retorno de Júpiter, né? Foi uma pergunta que fizeram, inclusive, no grupo do Marcos Monteiro essa semana. E foi, acho que a mesma pessoa que tá no grupo do Marcos veio aqui na minha caixinha perguntar pra mim sobre o retorno de Júpiter, né? E assim, eu não analiso, eu faço o retorno solar, mas eu já aviso as pessoas de várias formas que o retorno solar é algo que depende muito de muita coisa, ele pode indicar alguns sinais, mas depende de outras técnicas de previsões astrológicas, né? E eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês a minha visão sobre essas questões das previsões, né? Quando eu comecei a estudar astrologia, eu já sabia ver as cartas, né? Então eu fiquei assim, nossa, é muita coisa para eu estudar, né? Será que eu vou dar conta de estudar astrologia? E fui estudando e fui atendendo já as pessoas, e com a quantidade de conteúdo que eu sei, eu já consigo atender muito bem as pessoas e continuo querendo saber mais sobre o próprio mapa natal e sobre as coisas que ele pode abordar, né? Sempre tem coisas para você aprender sobre o simbolismo básico, antes de querer avançar para uma coisa de previsões. E eu até tenho muita gente que me pergunta, que busca, que tem interesse em saber essa relação das previsões pela astrologia, né? Eu estudo uma coisa ou outra, né? Já vi algumas análises, tenho ideia de mais ou menos de como é feito, mas eu ainda não me sinto muito confiante, muito preparada para estudar a fundo, porque é uma coisa que demora pra caramba, não só nos estudos, mas na prática e até mesmo quando você já domina o conteúdo pra você fazer, né? Tem alguns astrólogos que atendem periodicamente, assim, no máximo 3 pessoas, e eles dizem que é tanta coisa para você levar em consideração, para você analisar, para você fazer uma previsão com base na astrologia, que eles não fazem nem a deles mesmos, entendeu? Porque é realmente algo que demanda muito estudo, demanda muito trabalho, porque você tem que fazer as progressões, as firdárias, as revoluções, para daí você chegar em algo aproximado de uma tendência ali de acontecimento pela astrologia, né? Então, eu não vou saber responder esse tipo de pergunta, né? Assim, com muita profundidade, e eu já deixo avisado pra vocês, né? Que não adianta vocês saírem fazendo assim. E aí já entra numa outra pergunta que eu recebi, né? O que significa o trânsito do Nodo Norte na casa 7? Gente, é só um trânsito. O trânsito é a menor coisa que você vai analisar em qualquer tipo de tentativa de previsão astrológica, tá? É realmente algo muito básico, né? E para algumas pessoas pode ser que funcione muito bem, mas a gente às vezes está forçando um simbolismo ali, né? Muitas vezes as pessoas estão forçando um simbolismo ali. Então, aquilo quando a gente fala assim, veja por onde Sol está transitando nas casas do seu mapa astrológico, né? Ou veja por onde que a Lua está transitando nas casas do seu mapa astrológico, quais aspectos que estão sendo feitos ali. É algo assim básico, né? Muito básico, que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Simples assim, né? Realmente é de verdade mesmo isso. Outra pergunta que me fizeram foi sobre a Vênus na casa 10, né? Eu conheci muitas pessoas que com o passar dos anos, que tinham Vênus na casa 10, que com o passar dos anos ficaram muito bonitas, né? Vênus realmente tem essa relação de beleza, mas assim, de cabeça eu já lembrei de uma pessoa que eu sei que tem Vênus na casa 10 e que com o passar do tempo não ficou bonita. E era uma Vênus em Capricórnio, né? Bem no meio do céu. Então, assim, um aforismo, né? A gente tem vários aforismos na astrologia, né? Que, porque se você tiver Marte num mapa diurno na casa 4, vai significar que o seu pai tem problema no olho direito.
entendeu? São coisas assim, muitas vezes sem um fundamento ou com um fundamento simbólico muito assim forçado de algo e fica difícil a gente trabalhar dessa forma, né? Porque depende de muita coisa mesmo. E muita gente tenta colocar a astrologia num quadrado, numa coisa precisa e específica, né? E eu já vi muita gente tentando fazer isso de verdade, assim. Tem inclusive o. Vou citar nome porque não tem problema nenhum, né? O João Carlos. Ele trabalha com astrologia e eneagrama. Estive relembrando dele esses dias, porque o assunto de eneagrama voltou, né? Na minha vida sempre o eneagrama é uma onda, vai e volta, né? Impressionante, mas nunca vai embora. E ele tentou sistematizar, ele ainda estuda para sistematizar uma forma de captar o eneatipo da pessoa através do mapa astrológico. E ele conseguiu chegar em algo muito aproximado, mas com o passar do tempo ele percebeu que alguns não funcionavam tão bem, que dependia de algumas outras coisas. E continuou estudando e continuou trazendo mais precisão para o trabalho dele, de uma forma bem bacana, inclusive, né? Não sei quantas anda o trabalho dele, mas eu tenho o último livro que ele lançou sobre astrologia e eneagrama, bem interessante também, e bate quase sempre, mas mesmo assim, né, não é sempre, né, é um quase sempre, então depende de algumas coisas. Não, assim, então tanto para técnica de previsão quanto para a sistematização do mapa, a gente sempre tem que levar em consideração o mapa todo e como que a gente vai fazer para aprofundar mais o conteúdo astrológico, para a gente conseguir responder essas perguntas que vocês vivem enchendo na minha caixinha, né? Estudando o simbolismo básico. Não é errado fazer esse tipo de pergunta, né? Mas é mais interessante se você souber realmente o que significa Vênus e você realmente souber o que significa uma casa 10, vai ficar mais natural você entender o que aquela mistura daquele simbolismo significa, né? Em vez de, assim, tentar juntar o resultado, né? Se a gente entende que os números naturais, né? O que eles são, o que eles representam, né? Qual quantia que é aquilo, e se somarmos com um outro número natural, e aí a gente vai entender que é uma quantidade, e aí outra quantidade vai resultar numa outra quantidade. Então fica mais fácil do que a gente decorar que 2 mais 2 é 4. Mas o que isso significa, né? A gente precisa entender o que é o 2, né? E o que ele duas vezes significa. E aí a gente já consegue aplicar ele nas vezes, e não só no somar, mas no multiplicar, entende? E a astrologia não é muito diferente disso. A gente precisa entender o simbolismo básico para conseguir fazer uma análise, né? Tanto de trânsito, de mapa natal, seja do que for. Fica muito mais natural, muito mais fácil, né? Agora, deixa eu ver se eu consigo lembrar outras perguntas. Me perguntaram a respeito do trânsito do Nó do Norte, de Vênus na casa 10, da revolução de Júpiter. E eu acho que tinha mais uma pergunta, que eu não lembro agora, mas a pessoa não entrou pra me esclarecer ela. E ninguém mandou mais pergunta. Na verdade, eu nem ia fazer live hoje, porque eu tô super cansada. Eu tô até descabelada aqui hoje, né? E assim, a minha intenção era fazer uma live rapidinha, respondendo algumas perguntas mesmo, e abrir a caixinha e de novo ali pra ir respondendo vocês pelos stories, né? Mas, de qualquer forma, fica a dica pra gente continuar estudando simbolismo astrológico. Eu tô com um grupo no Telegram, onde eu consigo responder e ter mais contato com vocês também. E enfim, é isso, tá? Uma boa semana pra nós. Teve vídeo das previsões da semana, teve texto das previsões da semana. E estão todos postadinhos ali. Compartilhem, né? Ajudem a divulgar as coisas que eu faço, porque isso me ajuda bastante e me incentiva a continuar passando conteúdo pra vocês, né? Que eu gosto bastante. E continuo atendendo, tá, gente? Eu tô numa correria justamente por isso. E por causa de algumas mudanças. Então o cenário provavelmente vai mudar. E, enfim, muito grata, né, pela participação de vocês, tanto nas lives quanto mandando perguntas pra caixinha. Vou continuar respondendo lá, tá? Hoje foi uma live curtinha mesmo, só pra eu dar o ar da graça aqui pra vocês. Sinto muito pra quem acabou de entrar, tá? Mas eu já estou indo. Até uma boa semana.